testemunho que aconteceu comigo e com a minha família, que é um testemunho muito forte, porque foi algo que Deus tratou muito nas nossas vidas. Meu pai foi diagnosticado com uma doença chamada mal de Parkinson. E dentro da classe do mal de Parkinson, ele teve o mais difícil, que foi o parkinsonismo ativo. E nós não entendíamos o porquê dessa doença, porque nós não éramos daqui. A gente estava vindo de um outro país e viemos parar aqui em Curitiba. E quando chegamos em Curitiba, em um ano do meu pai trabalhando, ele foi diagnosticado com essa doença. E foi muito difícil de aceitar essa doença, porque era uma doença muito violenta para um homem que era muito saudável. Meu pai era tão saudável que ele nem colocava nenhum comprimido na boca. Então ele era muito atleta, eu, meus irmãos, meu pai, nós éramos tenistas. Então, quando chegou esse diagnóstico, foi muito difícil para mim e para minha família. Porém, havia um propósito muito grande em relação a isso, que era a salvação da minha família. Então, nós começamos a buscar Deus, porque a gente estava totalmente desesperado, numa cidade onde a gente não conhecia ninguém. Nós não temos e não tínhamos até então nenhum parente aqui para ajudar a gente nesse momento tão difícil. E daí a gente conheceu a quarta igreja do Evangelho Quadrangular, começamos a frequentar e nós tínhamos em mente apenas um motivo: a gente só queria a cura. Na verdade, a gente nem queria conhecer Deus e nem sabíamos nada de Deus, a gente só queria a cura. E eu fui, minha mãe também foi, meu pai desesperado também foi, a minha irmã mais velha também foi. E a gente queria cura, e as pessoas falavam muito de cura e muito de Deus, e a gente não conhecia nada disso. E a gente começou a ir, e meu pai ficou um período muito grande de tempo doente, né? Então ele, de saudável, ele já não falava mais, e ele foi para a cadeira de rodas, e da cadeira de rodas ele foi para a cama, e da cama ele nunca mais levantou. E isso foi um tempo muito grande, então foi muito desgastante tudo que a gente passou. E dentro dessa situação ainda ele foi sequestrado, doente. E quando ele foi sequestrado, foi o pior momento assim das nossas vidas, porque a gente não sabia o que fazer. Nós estávamos totalmente desesperados. Tem um irmão mais novo também, que na época ele começou a dar soco em tudo, porque a gente ficou muito... pra gente não tinha saída, porque ele realmente era uma pessoa... Meu pai era superdotado, ele tinha uma inteligência fora do comum. Ele era ligado em tudo, a gente acredita que isso também contribuiu para que ele tivesse essa doença de mal de Parkinson, que ataca a cabeça, o cérebro. Mas, enfim, conhecemos a Deus, fomos para a igreja. A gente não desistia do milagre, porque a gente queria o milagre. Então, o pastor Agostinho vinha aqui e vários pastores vinham aqui. A gente fazia jejum 24 horas e a gente crendo. Em nenhum momento a gente parou de pensar que Deus poderia conceder esse milagre. Até porque a gente olhava muito para ele, que era doente, mas também tinha minha mãe, que ficou muito debilitada por cuidar de um doente. Porém, nós conhecemos Deus, né? Então minha família foi salva, graças a Deus. O milagre ele não chegou, mas a salvação ele chegou. Então hoje eu e minha casa a gente serve a um Deus maravilhoso. Então Deus permitiu essa enfermidade e fez com que nós sofrêssemos muito, mas havia um propósito muito lindo dentro disso, que é conhecermos a Deus. Meu pai também, ele conhecia a Deus, né? Se arrependeu, hoje com certeza está na morada celestial e hoje nós servimos a Deus. A notícia de quando meu pai morreu, ele morreu aqui em casa, né? Meu pai morreu dentro de casa. Na verdade, ele já sofria tanto, o sofrimento dele era tão grande, que a gente se recorda que o pastor Agostinho um dia veio aqui e falou pra gente o seguinte: não tem mais pro seu Sidônio, Deus vai recolher. E eu me recordo que eu e minha mãe e minha família, a gente não aceitou, a gente falou, não pode, Deus vai curar, porque ele é um homem superdotado e uma pessoa fora do comum. O coração do meu pai não era desse mundo. E quando o pastor Agostinho falou isso, o nosso sentimento foi de muita revolta, porém hoje a gente compreende que naquele momento ele poderia ter sido recolhido, mas a gente ficava ali querendo a cura. Quando meu pai morreu, eu me recordo, eu estava aqui na casa da minha mãe desceu desesperada, a gente ficou muito desesperada. Então a gente subiu no quarto no dia dos pais e ele estava com o coração quentinho ainda, a gente tocava nele, ele estava com o coração quente, mas a mãozinha dele e o pé dele já estava bem gelado. Foi horrível, foi um dos piores dias da minha família, com certeza. Porém, né, nós entendemos que Deus ele não erra. Em tudo Deus tem um propósito. Então a gente sabe que um dia a gente vai reencontrar ele, mas ele descansou na verdade, porque ele sofreu muito. A doença dele devastava o corpo dele, ele estava debilitado, ele não abriu o olho sozinho, a gente tinha que abrir o olhinho dele.
ele não falava mais, ele não comia mais, tudo que ele queria era comer, mas ele não podia comer. Então até pra gente era difícil, a gente via pela minha mãe, que gostava muito de cozinhar, e ela começou a cozinhar bem menos, porque ele sentia o cheiro da comida e não podia comer. Então a morte nele, Deus ter recolhido ele, nós sabemos que foi um propósito, né? Que foi cumprido. O importante é que a gente continuou na presença de Deus. Então o sofrimento não nos afastou de Deus. E o importante é a gente fazer o que a gente faz. Hoje eu estou fortalecida e eu sei que ele está muito feliz, né? Ele estaria, porque ele queria sempre, ele orava e queria a família toda na igreja. E tinha dia que a gente na igreja era um banco inteiro da família. E para ele isso, quando eu levava ele para a igreja, quando ele mesmo na cadeira de roda, ele se sentia feliz com isso. E eu creio que a gente continuar, essa sementinha que foi plantada lá atrás, a gente continuar regando ela, isso para nós foi muito gratificante. Hoje eu sirvo Jesus lá na igreja, eu trabalho para isso, sinto uma satisfação imensa de estar na igreja. Fico lá horas, se tiver que ficar um dia, se eu for me chamar todos os dias, eu estou na igreja todos os dias, porque eu creio que é isso que nos fortalece. Uma luta que gerou frutos, né, mãe? Gerou muitos frutos, gerou o coração assim, abençoar. Eu creio que é isso que a gente tem que fazer. A sementinha foi plantada e a gente só falta regar, e eu creio que vamos, daqui a uns dias é nós, é os netos, e a família